Neste vídeo, nós vamos nos concentrar na explicação de como fazer referência de dois tipos de publicações textuais muito utilizadas na ciência, que são os artigos científicos e os livros. É bom entender aqui, preliminarmente, que quando a gente fala de livro, nós estamos nos referindo não a livros pedagógicos, não a livros de filosofia, mas livros essencialmente ou de métodos ou de coletâneas de artigos científicos. A razão disso é que a ciência se faz com ciência. Filosofia se faz com filosofia. Isso não quer dizer que aqui e ali não possamos utilizar alguns conhecimentos de outras áreas, como é o caso da filosofia. Mas a grande massa do material que é trabalhado nos estudos científicos vem de descobertas científicas. Então vamos lá. Primeira coisa, o que os cientistas dizem que é uma citação? Então, uma coisa é o que os cientistas dizem, outra coisa é o que os profissionais de biblioteconomia dizem, e uma terceira coisa é o que os filósofos dizem. Para a ciência, para os cientistas, a prática da ciência, uma citação é a expressão do nome do autor de alguma obra ou a expressão de uma obra dentro do texto que estamos escrevendo. Então, quando utilizamos conhecimentos de autores, temos que citar a fonte. Quando utilizamos conhecimento do livro, temos que citar o autor. Tá? É dar o devido crédito àquele que gerou o conhecimento. Vejamos um exemplo. Segundo Costa, na obra publicada no ano de 2025, na página 4, ele diz literalmente: a diferença entre receitas e despesas gera o resultado do período. Veja segundo exemplo. O estudo de Costa mostra como é gerado o resultado. Nesses dois exemplos, a gente já nota uma diferença muito grande nas citações da filosofia e da ciência. A filosofia, ela privilegia o autor. Então, ela privilegia a autoridade do autor. É o autor e, consequentemente, o que ele diz é que é importante e tem valor. Na ciência, é o contrário. O autor praticamente não tem valor nenhum na ciência. O que interessa é a descoberta científica. É a descoberta que está no estudo. Então, o estudo é o que é importante. Então, o exemplo número 1 é tipicamente filosófico. E o exemplo número 2 é o que é mais corriqueiro de se encontrar na ciência de alto impacto. E referenciação, o que é? A referenciação é como os dados do autor de uma obra ou os dados de uma obra devem ser apresentados. Existem muitas regras na ciência. Uma das mais tradicionais e usadas é da APA. A APA tem as suas regras de colocar os dados. Assim como a ABNT, que é o que predomina nos trabalhos acadêmicos oficiais brasileiros, assim como a ABNT também tem a sua regra. Tá? Veja esses dois exemplos. Exemplo número 1, Costa, entre parênteses, 2025. Exemplo número 2, Costa, vírgula, J.A.B.
O maior golpe do mundo, ponto. Revista de Felicidade, vírgula, São Lázaro, vírgula, V.1, vírgula, N.2, vírgula, P.3, tracinho, hífen 10, vírgula, Jan.jun.2025. https doi.barra/rf1n2.p310. Parece bobagem, mas exatamente da maneira como eu falei é que a referenciação tem que ser feita. Cada ponto, vírgula, cada hífen desse tem o seu devido valor interpretativo e não podem ser negligenciados. Então, referenciar é cumprir com todas as regras ditadas pelas instituições normativas. Vamos ver os tipos de citação. Existem dois tipos de citações. As citações diretas, que é quando nós usamos as próprias palavras do autor no nosso texto. Veja esse exemplo. O estudo de Costa, publicado no ano de 2025 na página 3, mostra que, entre aspas, quando subtraímos a despesa das receitas, temos o resultado do período, fecha aspas, ponto. Tá? Regra dessa citação direta. Regra número 1. Citam-se os nomes dos autores, colocando-se entre parênteses o ano e os números das páginas, de onde foi extraído o trecho citado. Depois é transcrito o trecho citado. Então, o número da página é essencial. Exemplo. O estudo de Costa, Oliveira e Silva, publicado no ano de 2025 na página 3, mostra que quando subtraímos as despesas das receitas, temos o resultado do período. Tá? Isso é muito importante que seja desse jeito. Porque a citação direta ela não é usada pelos cientistas para ocupar espaço. Tá? A citação direta ela é utilizada para, me perdoe o palavreado, para esfregar na cara do leitor ou de outros autores que um determinado autor falou aquilo exatamente daquela forma. Tá? É por isso que não pode alterar nada, nenhuma letra da citação. E quando usamos a citação direta, geralmente nós escrevemos um parágrafo inteiro com 10 linhas pelo menos, mostrando cada palavra da citação. O que nós queremos que o leitor veja naquela palavra, no jogo de palavras ali. E outro parágrafo embaixo dela, mostrando o que aquilo quer dizer. Então, uma citação direta não é para ocupar espaço. Ela, para nós, é fonte de evidência. Ela tem o mesmo valor que uma tabela, um gráfico, uma equação e por aí vai. Regra número 2 da citação direta. Transcreve-se o trecho extraído e, em seguida, colocam-se entre parênteses o nome dos autores, o ano de publicação, aqueles dados. Por exemplo, abre aspas, quando subtraímos as despesas das receitas, temos o resultado do período. Entre parênteses, Costa, ponto e vírgula Oliveira, ponto e vírgula Silva, vírgula 2025, vírgula página 3. Tá faltando ali um parêntese para fechar. Tá? Essa é a regra da ABNT. E as citações indiretas? A citação é dita indireta quando usamos as nossas próprias palavras para falar sobre o que um determinado autor disse ou o conteúdo de alguma obra. Chamamos de paráfrase ao uso de nossas próprias palavras para falar de determinado conteúdo de alguma obra. Exemplo número 1. O resultado financeiro em um determinado período é gerado a partir da subtração das despesas do conjunto das receitas. Veja, não foi assim que o Costa et al., na obra 2025, escreveu. Tá? Mas esse conhecimento é colocado nessa obra.
o autor que modificou o trecho da obra do Costa para, segundo ele, ficar mais claro o entendimento. Muitas vezes utilizamos com esse sentido. Há autores que escrevem mal ou que são muito densos e que a gente precisa esclarecer. Então a gente esclarece através de paráfrase, tá? Regra única da citação indireta. Faz-se a paráfrase e em seguida colocam-se entre parênteses os dados do autor e do ano de publicação do texto. Não entra o número da página, tá? Porque a gente pode sintetizar um livro todo. Então a gente não vai citar as centenas de páginas do livro. Como a gente pode parafrasear uma seção, um capítulo e por aí vai. Por exemplo, as descobertas do estudo de Souza et al. Et al significa e outros autores, tá? Et al, né? Publicado no ano 2005 na página 3, mostram que quando subtraímos... Aqui tá errado. Mostra que quando subtraímos as despesas da receita, temos o resultado do período. As regras de referenciação. Referência de livro. A regra geral. Nome dos autores, separados por ponto e vírgula. Título em negrito e subtítulo, se houver, sem negrito. Número da edição. Quando for a primeira edição, não coloca número. Nome da cidade onde a obra foi publicada, com 2 pontos. Logo em seguida, o nome da editora e o ano. Por exemplo, Frota, VB, V.B, ponto e vírgula, Nascimento e Silva, D, orgs. Orgs significa os organizadores. Internet das Coisas é o título, por isso está em negrito. 2 pontos. Propostas tecnológicas é o subtítulo, por isso não tem negrito. Belo Horizonte é o local de publicação. Poisson é o nome da editora e o ano de publicação 2024. Essa é a primeira edição, por isso não teve o número 1 ali. Veja esse outro exemplo. Nascimento e Silva, D. Tempo de Despertar é o título do livro. Não tem subtítulo. Segunda edição, 2.ed, ó. Manaus, 2 pontos. DNS Editor, 2023. Referência de capítulos de livros. Então entra o nome dos autores, separado por ponto e vírgula. Depois o título do capítulo, com 2 pontos. E o subtítulo, se houver. Depois escreve em 2 pontos, nome dos organizadores, separados por ponto e vírgula, e 1 ponto. Logo em seguida, o título do livro em negrito, 2 pontos, e o subtítulo, se houver. Depois vem o número da edição, quando é a primeira edição, deixa em branco, o nome da cidade onde a obra foi publicada, o nome da editora e o ano. Por exemplo, Santos, G. V. Ponto e vírgula, Frota, V. B. Ponto e vírgula, Nascimento Silva, D. Ponto. Viabilidade do uso da educação ambiental, 2 pontos. A área de estudo da APP do Igarapé da Vovó. Tá? Então isso aqui é o capítulo do livro. Onde é que está esse capítulo? Está nessa obra. Frota, V. B. Nascimento e Silva, D. Organizadores. Ponto. Internet das Coisas é o título do livro. 2 pontos. Proposta tecnológica é o subtítulo. Belo Horizonte é o local de publicação. Poisson é a editora e o ano é 2024. Referência de artigo publicado em periódico. Entra com o nome dos autores, separado por ponto e vírgula. Depois o título do artigo, 2 pontos e subtítulo, se houver. Depois o nome da revista em negrito. Cidade da revista, número do volume, número do número, página inicial, hífen, página final, vírgula, ano de publicação e o DOI, se houver. E a data de acesso. Por exemplo, Silva, K.B. Ponto e vírgula, Oliveira, E.L. Ponto e vírgula, Nascimento Silva, D. Ponto. Financial Control in Family Farming. 2 pontos.
Isso aqui é o título do artigo. A Star is a rural producer in the city of Manaus. Esse daqui é o subtítulo. Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro é o nome da revista. Não tem o local de publicação. Volume 13, olha. Número 1, página 1 a 29. Página inicial, página final. Ano de 2024. Aqui o DOI. E finalmente a referência de artigo publicado em evento científico. Ele é muito parecido com o artigo publicado em revista. Tá? Vai mudar só aqui o nome do evento. Vai entrar o nome do evento, o número do volume, o ano, a cidade do evento e essa palavra em negrito, anais. Tá? É sempre em negrito. Seguido desses 3 pontinhos aqui com colchete. A cidade da publicação dos anais, 2 pontos, a editora que publicou os anais, o ano de publicação dos anais, a página inicial e página final e o DOI, se houver. Por exemplo, Silva, R.O. et al. Significa que tem outros autores. A aplicabilidade do LibreOffice em instituições do ensino superior brasileiro à luz de um estudo multicasos. Ele foi publicado nos anais desse simpósio sul-mato-grossense de administração, que teve como título Mentalidade Empreendedora, Marketing e Venda. Foi o volume 7, no ano de 2024. Foi publicado na cidade de Campo Grande. Está nos anais, também o evento realizado na cidade de Campo Grande. Está nos anais, publicado na cidade de Campo Grande, pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no ano de 2024, da página 162 a 174, no ano de 2024. Não tem DOI. Então vejam, essas são regras que precisam ser obedecidas para que a gente possa depois conferir para ver se realmente aquelas obras citadas existem e se os autores efetivamente trataram daqueles assuntos. Isso é muito importante, que os dados sejam colocados todos certinhos para que o editor da revista possa fazer essa conferência e também os revisores dos artigos possam garantir a validade e a fidedignidade do que foi ali colocado. E também no trabalho de conclusão de curso, dissertação e tese, isso é fundamental tanto para o orientador quanto para a banca avaliar a qualidade do estudo que vai ser apresentado. É isso aí. Muito obrigado.